Olá, amados, graça e paz. Jesus, quando é enviado pelo Pai, ali onde ele se fez um com o Pai, no ventre da Virgem, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, ele já advertia um povo, da qual era como um fermento a hipocrisia, e também alertava para que a massa que era influenciada reconhecesse que ele é a verdade pura que veio do alto e adentrou novamente ao alto dos céus após passar por aquela morte e cruz, e continua a reinar, é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele da qual não anunciamos o que nos é próprio, mas segundo aquilo que ele nos coloca em nossa boca. Assim como ele sempre dizia, tanto ao fermento como à massa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim como ele disse a alguns que creram nele, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque, como ele sempre os advertia e nos adverte, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos ordeno, que eu vos mando? Como podeis falar coisas boas, se o vosso interior é como um sepulcro caiado? Porque aquele que o rejeita não tem o entendimento do alto, por isso está sempre segundo a maledicência, da onde está sobre maldição. Só ele levou sobre si as nossas maldições. Através dele somos abençoados nas regiões celestiais. Mas também aquele que o nega não consegue as bênçãos do Senhor, do qual, como ele sempre nos ensina, perseverai segundo o Espírito Santo, que está pronto e experimentado em dores, em toda boa obra, para alcançar as bênçãos do Senhor. Mas muitos desistem no caminho. A palavra diz que muitos dali que o seguiam desistiam da caminhada, porque o caminho é estreito, e se assim exige daqueles que perseveram segundo a sua justiça, quanto mais aqueles que recusam a sua justiça, a sua equidade, o seu direito do qual ele exerce, do qual o mundo ele também causa dores, e muitas vezes são já não há oportunidade nem mesmo de se reconciliar, porque aquele que semeia segundo a carne semeia para a destruição. Mas ele não faz acepção de pessoas, ele clama que todos se arrependam dos seus maus caminhos e alcance através dele a remissão pelos pecados, da qual não há expiação pelas culpas dos pecados, se não for por aquele que se fez água, que é a palavra, o Espírito e sangue. Assim, quando ele estava ali no Getsêmani, a Bíblia diz que enquanto os seus discípulos não puderam vigiar, momentos de densas trevas, e estavam a dormir, e ele dizia: não podeis vigiar nem uma hora para comigo. E quando ele retornava, os pegava dormindo, porque não conseguiram vencer as densas trevas, porque ainda não haviam recebido o revestimento do alto com a ascensão de Cristo, o batismo de fogo, da qual a Bíblia diz que ele orava em espírito e suava como gotas como que de água e de sangue, testificando. O Espírito é o testemunho da verdade, da qual se fez um. Assim, quando naquele espetáculo ali no Monte de Sião, a palavra nos diz, um grande espetáculo onde ele despojou todos os principados e potestades, todos os governantes que se amotinam em vão, aqueles que a Bíblia diz que eles estavam
Até mesmo aqueles que estavam brigando entre si se reconciliaram para levantar contra o ungido de Deus. Aonde ele despojou todos, né? Aonde ali ele, feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior à dos anjos, até mesmo do que os sacerdotes terrenos, segundo a serpente levantada no deserto. O Filho do Homem foi levantado, a tenda do encontro, aquele da qual nós perseveramos dia após dia, e testificando que a água, que é a palavra, que é viva e eficaz, transformada no vinho novo, e Espírito é um só, da onde somente dele é que se é possível alcançar a expiação pela culpa dos pecados e perseverar segundo a sã teologia de Cristo. Porque tem muitas ondas que vai e vem e nada os acrescenta a não ser a ira do Cordeiro sobre as suas cabeças. Assim nos diz o Senhor. Aqueles que, ao invés de aproximar o povo daquele que pode tudo operar e executar, distancia, fazendo discípulos para si, aonde a palavra diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Por isso, aquele que traz desgraça sobre a terra, aquele que fere devido à desobediência, porque agarra um conceito e solta outro, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o primogênito da criação e da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim também aquele que o rejeita acaba acumulando brasas sobre as suas cabeças. Assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.